de várias horas de estrada, chegamos finalmente ao Gobi, algum lugar. Essa é a capital do Gobi, Gobi Capital, right? Opa, vamos voltar um pouquinho para explicar para vocês como foi o nosso tour de 5 dias então pelo deserto de Gobi. Primeiro, a gente foi andando até Yolian Canyon e é super longe. A gente não conheceu o Canyon nesse dia não, só conheceu no dia seguinte. Então o primeiro dia foi só estrada. Depois a gente conheceu no final do dia também a Kongorsen Dunes, as dunas que são tão famosas no deserto de Gobi. Depois disso, a gente dormiu lá por perto e no outro dia a gente conheceu Flaming Cliffs. De lá seguimos para as montanhas Harhans e depois, para fechar com chave de ouro, a gente foi na estátua de Gengis Khan que fica lá para cima de Ulaanbaatar. Agora sim, a gente pode conferir como é que foi esse tour no deserto. Agora é hora de comprar umas carnes pra gente poder fazer um churrasco mongoliano, uma das noites aqui do tour. Então bora lá comprar carne. Vamos ver como é que é esse açougue. E aqui a gente resolveu comprar carne de cavalo, então para uma próxima refeição. Olha como ela tem uma cor mais escura, tá vendo? Ó, ela cortando os pedaços e uma gordura super amarela. 1 quilo de carne de cavalo deu R$15. É muito barato, né, gente? Que carne que você compra por R$15 no Brasil? Ó, ele deu leite de cavalo aqui para o Rafael experimentar. Nossa, parece um licor. Sério? Sério. Gente, tem cheiro de álcool, tem cheiro de pinga. Não pode ser verdade. Falou que as crianças aqui adoram porque é alcoólico. É tipo biotônico Fontoura. Parece Yakult. É Não tá horrível. esperando isso. E aí, gente, ele é fermentado, então por isso que tem um pouco Falei, de álcool. vamos comprar uma garrafa de 2 litros e fazer um Nescau hoje. Não dá. Não Dá pra fazer. Por isso que parece Yakult, porque é fermentado. Então eles fazem fresco, fermentado. É só o leite que eles fermentam e aí a gente toma. Oh, olha o nosso açougueiro aqui. Que lindo. Que bonitinho, gente. Então, nossa primeira noite aqui no Gobi, a gente tá ficando numa guest house e que tem alguma... que é mais turística, vamos falar assim, porque eles têm esses gears, que é onde eu tô aqui dentro agora, que é para os turistas dormirem. Então, não é exatamente que eles moram aqui dentro, né? Mas então, gente, esse aqui é super legal. Ele tem cobertor, tem também lençol, tudo limpinho. Nossa, 10 mesmo. E eles falaram que vai custar 50 mil dinheiros aqui, incluindo então o chuveiro. E olha só, nesse primeiro dia a gente tem o quê? Uma tomada assim pra carregar e um aquecedor aqui bem moderno no meio. Tutô! Opa, o Tutô! Tutete? Vai lá. Ó, milk tea aqui, bem fresquinho. E hoje a gente não vai ter que cozinhar. Eles vão preparar pra gente uma comidinha. Ela já preparou, deixou preparado, eles ligaram. A gente tem nem noção do que a gente tá. Só sei que chegou aqui, vai comer. Já serviram umas bolachinhas que ela mesma fez, que tá deliciosa, meio docinha. E aqui eles não comem muito sobremesa, viu, gente? No nosso tour a gente contava, além do motorista, também uma guia. E aí ela estava explicando pra gente o que tinha nessa garrafinha aí, que é um pozinho que na verdade você tem que cheirar. E é uma tradição mongol muito forte. Inclusive, quem fez essa garrafinha aqui foi o próprio dono da casa. E aí todo mundo quis cheirar o negócio do homem. Ficou todo mundo cheirando o negócio do homem. Parece incenso, né? E depois de uma noite ótima, um amanhecer no Gobi. Cedinho, então ele já preparou aqui o milk tea. Olha só, uma panelona. E ele tá colocando na garrafa térmica e coando. Então é um chazinho. Ah, que legal, gente. Morning! Chegamos no York
Canyon. Eu nem sei se eu tô falando certo, porque eles têm vários sons assim, ó, que eu te fiz. Chegamos aqui com a nossa van soviética, uns cavalos por aqui. Mas olha, ela falou que aqui não tem cavalo selvagem não, que a gente só tem como encontrar as cabras selvagens por aqui. Gente, olha como esses cavalos, eles são bem menorzinhos, né? Ó, os outros vindo ali. É, parece que eles são parentes dos pôneis, pelo que falaram. E aqui a gente tá chegando no outono, né? Durante o inverno isso vai estar tudo congelado, cheio de gelo. Deu o nome desse vale aqui, né? Juro. É o nome. E não é porque o cavalo faz esse barulho, tem muito cavalo aqui não. É o nome, então, de um passarinho que tem por aqui, que é um urubu de barba. E como tem muitos por aqui, fica o nome do canyon. Ó, tem uns hamsterzinhos, vocês estão vendo? Coisa mais fofinha. Oh, meu Deus. Ih. Ó, a gente já tá vendo algum gelo aqui na trilha. E é o seguinte, né, gente? Isso aqui tudo, antigamente, era gelo. Era um glaciar. Ele vinha até aqui, até mais pra frente. Só que com o aquecimento global, né? Agora é um riozinho que ele congela no inverno. Então no inverno fica tudo gelo aqui. Olha a cachoeira congelada e lá em cima. Uau! E agora o hiking vai ficando cada vez mais complexo, porque a gente vai andando aqui, ó, no meio do leito do rio. Vocês estão vendo esse canyon? Vai, vai, vai! Opa! O cânion foi formado há milhões de anos pela ação do rio, formando essas paredes de pedra. E, gente, forma sim gelo no meio do deserto. Por incrível que pareça, um dos lugares mais secos do mundo. Isso tudo acontece pela criação de um microclima. Agora a gente começa a nossa pequena subida aqui em direção ao topo da montanha. Parou numa cidadezinha aqui pra almoçar, então a gente pode ver onde a galera também para aqui. A gente vai fazer, ó, o motorista já tá até comendo. Ó, eu pedi aqui, ó, uma carne, que em cima tem um ovo e custou 15 mil dinheiros daqui. Rafael pediu uma carne moída. Não foi bem isso que ele pediu, mas Ó, a gente achou veio. esse bichinho aqui na estrada e daí já trouxe ele, pronto, tá aí no prato agora. E a Laura foi no mesmo de ontem. A gente tá abastecendo de novo aqui, porque, meu Deus, como essa van bebe, meu Deus. Tinha que ser russa a parada aqui. Mas olha só, a gente abasteceu 20 litros, custa 2.600 dinheiros por litro, então coisa aí de 70 centavos de euro. Então o motorista falou pra gente aqui, tá fazendo 5 km por litro, essa vanzinha é muito louca. Já deu uma pequena atolada aqui, como vocês podem ver, a areia é bem fofa, né? Então, na pressão do pneu, parou ali naquele monte de areia. O que ele vai fazer? Ele vai baixar a pressão do pneu pra gente poder andar com mais calma daqui pra frente.
na nossa hospedagem, o nosso guer aqui. E logo depois a gente vai andar lá para as dunas. Chegamos na Congorsen Dunes, ou seja, as areias cantantes. É aqui que a gente vai ver o pôr do sol. Então a gente tá bem do lado dela, ó, que não tá batendo sol, porque do outro lado o sol tá se pondo. Quanto você acha que você já subiu bastante? Tem mais pra subir e mais ainda. E aí? Como você tá se sentindo? Nem fala. Ó, a respiração. Foi nada, gente. Não deu nada. É cansativo, mas eu vou dizer pra vocês que você se sente vivo. Porque você sente seu coração pulsar, o sangue nas suas veias. Tô bem cansada, mas com certeza me sentindo bem viva. Tô viva! Agora vocês vão ver se vale a pena. Olha esse visu! Uau! Uau! As Congorsen Dunes, também conhecidas como Dunas Cantantes, são uma das paisagens mais impressionantes do deserto de Gobi. Com mais de 100 metros de altura e se estendendo por cerca de 180 quilômetros, essas dunas criam um espetáculo de formas e cores no horizonte. Olha quem tá indo embora. E para descer todo santo ajuda, né? Olha só como foi rapidinho. Olha ela, guia. Ela vai que vai. Igual criança. E é por isso que o Papai Noel trabalha na neve e não na areia. Olha o jeito que eu tô me sentindo, parece que eu tô de salto. Trouxe o deserto inteiro com ele. É, olha lá os camelos passando. Nunca mais vai sair pelo jeito. Chegamos aqui no nosso hotel de hoje. O que você achou, Soraya? Ai, gente, olha que branco bonitinho, que gracinha. Ele tá aquecendo aqui, ó. Tá colocando fogo na nossa lareirinha de hoje. Tá quentinho. As caminhas no esquema. Olha só, para começar, o cara tá abrindo uma panela de pressão com um alicate. Se explodir, olha o tamanho dessa panela de pressão. E será que nosso jantar vai tá bom? It's good. E aquele ali era a cozinha. Aqui já é o lugar onde ele dorme e onde a gente vai comer. Lá é pra cozinhar. E olha que delícia, a Mongolian Barbecue aqui com a pedra. Não era só essa, né? Várias dentro, só que tá super quente. Olha que bonitão, Rafael. Tá bom? Ó, tem até uma ervinha. Porque é uma erva que cresce aqui no deserto. Ele faz com sal. E aí a gente come junto o ano inteiro, uma delícia. Vocês lembram daquela carne que a gente comprou? Essa daqui. Meu só. A de cavalo vai ser para outro dia. Delícia. De repente ele encheu com uma vodka. Mostra aí, Rafael. Rafael tem que tomar. Todo mundo vai tomar.
Eles me deram a Iraque aqui pra provar, que é o leite fermentado. E nesse caso é o leite fermentado de Gold. O cheiro é super forte e é cheiro realmente de iogurte. Vamos ver se isso aqui é bom. Não sei se vai dar pra ver, mas ele é bem grosso. Do cavalo era bem ralinho. Será que vai ser bom? Quando você toma, parece que tá queimando a sua boca, a língua, sabe? Queimando assim, de tão ácido que é. É um iogurte super ácido. Ó, a gente fez uns brigadeiros pra eles aqui, um brigadeiro de colher. Bonitão. Tá esfriando. Top. Good. Good, very good. Ela tá pegando mais, Eles não param de comer. Todo mundo gosta de brigadeiro. Bom dia, para que os dias não começam super cedo, gente. Já é 7h30, a hora que o sol nasceu aqui. Me impressionei. Soraya, what are you eating? É o milk tea, gente, com a carne de ontem que ele botou aqui dentro. Falou que é o melhor café da manhã da Mongólia. Oh, meu Deus do céu. Eu só vou experimentar mesmo pra ver se é muito ruim. Porque eu acho que não vai ser bom. Then you test meat. Parece uma sopa. Não é ruim, não. Nossa, não é ruim. Mas não é algo que eu comeria no meu café da manhã, né? E aí, vocês querem saber de onde que vem a cachemir de verdade? Vem daqui, ó. Ela é muito fofinha. É uma delícia, gente. É mais fofo que ovelha. Que gostoso. E ela tá aqui tirando leitinho. Rafael fazendo trabalho da fazenda aqui, ó. Foi bom, Rafael? Deu certo. Bom dia, fazendinha. E aí todo mundo entrou na dança pra ajudar eles a tirarem leite das cabrinhas. Não tá saindo não. E olha o banheiro do nosso acampamento. Peguei uma pedrinha aqui para facilitar a visualização. A gente chega na portinha, abri aqui, fiz o que eu precisava fazer. Se é que você me entende, né? Jogo o Pelé lá, plup, fui embora. Tem uma esteira no banheiro. Tô tirando leite agora para fazer esses docinhos que deixa secando aqui em cima da cozinha. Que prático. Vou comer um bem fresco agora. Vou pegar um aqui. Será que o fresco é mais gostoso? Esse aqui é com açúcar. Fica ali no telhado secando, viu, gente? É horrível. Chegamos no nosso acampamento de hoje. É um guia de uma família nômade. Ela contou pra gente. Então não tem chuveiro, não é como outro mais turístico, mas vamos ver como é que vai ser. Samano! Kegir, esses dois pilares aqui, tanto esse quanto aquele, simbolizam o pai e a mãe. Então quando eles casam, eles amarram aquela corda em cima, no meio dos dois, mostrando a ligação. E a gente, como turista, e eles mesmos, eles nunca passam no meio dos dois pilares, porque pode simbolizar a quebra da união entre eles. Então, ó, eles sempre dão uma volta por fora. Vocês estão vendo nossas casinhas aqui, ó. Os banheiros estão ali, ó, um pouquinho longe, tá vendo? São um pouquinho mais distantes. Ui, que gordinho! Que gordinho!
Rafael pegou aqui. É diferente, é do lado esquerdo. Eu deixei desengatada. Ele falou que é muito pequeno. Olha onde tá as pernas do Rafael. Ele troca a marcha com o joelho. Brum! Yeah! Troca a marcha, põe aqui, tá, Samuel? Eita! Aê! Oh, olha os gays lá no fundo. Soraya é praticamente uma nômade. Agora a gente veio visitar os Flaming Cliffs. Ele tem esse nome de flame, tipo de flamejante, porque no pôr do sol eles ficam vermelho e laranjado. E aqui tem alguns dos fósseis da era Cenozoica mais famosos. Olha só eles. Foi durante uma expedição de 1922 que o pessoal do Museu de História Natural de Nova York veio pra cá, encontrou esses dinossauros aqui, mas esses ovos, que não são esses aqui são réplicas, os originais estão lá em Nova York, mas foram os primeiros ovos de dinossauro encontrados no mundo. Aqui foram encontrados vários fósseis de dinossauros que ninguém nunca tinha visto antes. Sabe onde é que eles estão? Estão no Museu de História Natural de Nova York. Que pena, né, gente? Mas isso acontece. É raro, mas acontece com frequência, né? Enquanto tem os cliffs ali na frente, tem essas plataformas aqui pra você conseguir ter uma visão melhor. E umas maquetes embaixo, olha só. O dinossauro com seus ovos. Que legal. A gente tem uma passarela aqui pra andar. E, inclusive, esse parque ele é pago. A gente pagou 10 mil dinheiros aqui pra entrar. Vocês estão vendo essas partes aqui que são super brancas? Isso aqui é sal. Isso aqui é um dos... das provas, né? Que essa parte aqui, então, era do mar. Agora a gente vai dar tchau pro Flaming Cliffs, que a gente vai lá do outro lado ver o sol batendo nele e dali a gente vai ver o pôr do sol. Então esse nome, Flaming Cliffs, é porque isso aqui no pôr do sol parece como chamas flamejantes. E é isso que a gente vai ver agora, lá do outro lado. Oh. Nossa, penúltima noite aqui, a noite número 3 aqui no clube. Dormimos no frio, mas dentro tem pra esquentar, né? Então, mas aqui fora tá com frio, vento. E hoje a gente vai sair mais cedo, porque a estrada vai ser bem longa. A gente tá indo já em direção ao Ulaanbaatar. Bom dia. Olha eles fazendo a Iraque aqui. Eles usam esse couro, gente, de bicho mesmo, algum animal. Tá vendo? E aqui dentro que eles fazem o Iraque, só tem um restinho.
Estamos perdidos, não sabemos onde é o nosso guard hoje à noite. Ele dá umas voltas. Nunca. Porque eles são nômades, eles mudam de lugar, então é difícil saber onde é que eles estão. Aí anda mais um pouco, brinca com o cachorrinho, para pra perguntar, e anda mais um pouco e brinca com o cachorrinho, para pra perguntar. Essa é a vida doida. Recepcionados nesse gueiro aqui, olha isso. Meu Deus, esse tem qual tamanho? Chegamos, finalmente! Já quase escuro. Oi, você também quer falar oi? Olha isso, gente! Gente, eles acabaram de matar aqui a cabra. Goat, right? Ele tá tirando a pele com a mão. Olha isso, que impressionante! Agora, enquanto eles estavam limpando os animais, as crianças estavam ali por fora brincando. E elas entravam e saíam por ali sem problema algum, viu? E você com nojinho de ver aquela imagem. Chegamos finalmente ao nosso game! Warm here, bem quentinho! Ó, agora ela tá fazendo aqui um macarrão que a gente comeu várias vezes aí durante a viagem. Ele chama gurer. E aí ela vai abrindo como se fosse um pão. Você acha que vai, não sabe o que vai sair, parece um pão. Onde tá o macarrãozinho aqui? Aí pra gente dormir, então, pega o tapete, tá vendo? A gente achou que ia deitar talvez direto no tapete, mas não, colocaram primeiro um negócio por baixo que tira a temperatura, depois os colchonetes. Então a gente dorme em cima dos colchonetes aqui, bem limpinho, que é o colchonete fica guardado em cima da cama. A gente tá se preparando pra dormir aqui, a Laura já apagou ali, ó. Enquanto o pessoal tá na balada ainda, abrindo uma garrafa de vodka. E hoje vai longe, né? Olha ela tirando o clock cream. É como se fosse uma nata super grossa. E aí eles tiram pra comer com pão. Gente, é uma delícia. Claro que ele tinha que ter um Prius, né, gente? O carro nacional da Mongólia. Estamos aqui, então, no nosso último dia. A gente acabou de sair lá do Gueira, andou mais ou menos uma horinha. E a gente tá aqui, ó. Então, que é uma montanha sagrada aqui pra eles. E a gente vai começar agora a fazer um passeiozinho pra ela subir. É impressionante como tem essas formações aqui no meio do nada, do meio do nada. Pá, uma montanha. É a seguinte, é que tinham 3 grupos de viadinhos que habitavam ali pro norte. De repente, teve uma tempestade. Levou os grupos, cada um para um lugar. Um deles é esse aqui, que era o grupo mais fraco. Ele ficou na diagonal. Depois teve um outro grupo que virou uma outra grupo de montanhas, né, aqui no Gobi. E um outro. Então são 3 grupos de montanhas, por isso que tem essa lenda. E do nada tinha uma galera aqui rezando pra montanha, celebrando a montanha, ó. E é com bebida, é com saquê. E eles já deram vários copos aqui de coisa pra gente tomar. Aí, E aqui atrás de mim vocês estão vendo a estátua de Gengis Khan. Gengis Khan que foi o grande imperador que fez o maior império terrestre do mundo. Foi a Mongólia. Você acredita nisso? A gente contou essa história, né?
Mas aí eles decidiram construir essa estátua, tem 40 metros de altura, e é a maior estátua reconhecida do mundo. Então fizeram esse lugar aqui, são 50 quilômetros depois de Ulaanbaatar. Você vem aqui e embaixo tem um museu pra gente visitar. E em volta, ó, tá cheio de turista aqui no domingão. E ela foi construída aqui, ó, embaixo você pode ver que é um estilo meio europeu, porque mostrava a conquista dele na Europa. E ele tá voltando pra casa, na volta ele encontrou esse chicote dourado, então o chicote da boa sorte. Ele tá olhando pra leste, porque lá é a Mongólia, lá é a casa dele, e onde tá a mãe dele. Então se você olhar lá no fundo, dizem que lá no fundo tem uma estátua da mãe dele em algum lugar. E aqui no museu tem a parte da cultura mongol, então como eles andavam de cavalo, as celas antigas, o instrumento musical, ali o camelo, como que ele é preso, os nômades, como eles tinham carro de boi antigamente. E aqui uma coisa que é antiga, mas existe até hoje, que é aquela garrafinha que a gente viu o pessoal nas casas nômades. E dá pra subir aqui na estátua dele, nas escadinhas, ó. Finalmente, nossa última parada do tour. Foi uma delícia, uma experiência fantástica durante os 5 dias no Gobi. Muito obrigada por toda a parceria, por assistirem esse vídeo. Deixe seu like e assista outros vídeos da Mongólia. Um grande beijo.